Olá, eu sou a Aline Souza e uma história eu vou contar. Foi na Alemanha que essa história aconteceu há muitos anos. A guerra já durava havia muito tempo. As tropas do imperador Conrado cercavam o castelo do rei Elfo. Antes que esse cerco começasse, quando perceberam que as tropas inimigas se aproximavam, os habitantes do castelo fugiram em suas carroças, carros de boi e até mesmo a pé, carregando aquilo que podiam. As crianças haviam sido enviadas para as casas dos parentes, ficando lá apenas os soldados e os cavaleiros para a defesa do castelo. E suas esposas, que não quiseram abandoná-los. O cerco já durava havia 2 longos anos. Nos primeiros tempos, os defensores do castelo achavam que havia possibilidade de vencer as tropas inimigas pela luta ou pelo cansaço. Mas, com o passar do tempo, a comida foi acabando. As doenças começavam a se espalhar. Os feridos se arrastavam pelos aposentos desertos do castelo, sem tratamento, sem esperança. A invasão do castelo estava próxima. Todos sabiam que quando isso acontecesse, ninguém se salvaria. Havia ali desânimo e tristeza. Um dia, o imperador Conrado mandou ao rei um cavaleiro levando uma mensagem. Impressionado com a lealdade das mulheres que haviam permanecido ali ao lado dos seus maridos, Conrado oferecia a elas a salvação. Elas poderiam sair do castelo, atravessar o acampamento das tropas inimigas que não seriam maltratadas e podiam ainda carregar consigo aquilo que elas tivessem de mais precioso. Nessa noite, enquanto os homens se preparavam para a batalha, as mulheres discutiam sua fuga. Não sabemos. Não sabemos o que se passou naquela noite. O que sabemos é que de manhã, logo cedo, muito cedo, quando os primeiros raios de sol iluminaram os portões, um grupo de mulheres saíram, carregando uma enorme bandeira branca. Dirigiram-se ao acampamento do inimigo. Ao encontrar o primeiro sentinela, uma das mulheres adiantou-se e pediu para falar com o imperador. Conrado recebeu-as cada vez mais impressionado com a sua valentia. As mulheres tinham ido perguntar ao imperador se podiam realmente sair do castelo, atravessar as tropas inimigas, carregando o que tinham de mais precioso. Ofendido, ele disse: palavra de rei não volta atrás. Podem sim, disse ele. As mulheres então voltaram e daí a pouco começaram a executar seu plano. Elas saíram do castelo envoltas de umas capas de viagens e nos ombros elas traziam o que elas tinham de mais precioso. Ante o olhar atônito dos homens de Conrado, as mulheres passaram com seus maridos nos ombros. Os soldados se voltaram para o chefe, aguardando suas ordens. Mas Conrado, impassível, mantinha sua palavra, deixando que toda a tropa inimiga passasse por entre suas próprias tropas, protegida pela coragem de suas mulheres. Contam que o castelo não foi nem invadido e que ali mesmo, naquele campo de batalha, Elfo e Conrado se encontraram e a paz foi feita e puderam assim todos voltar para suas casas e esquecer por algum tempo que existia a guerra. Essa história é uma adaptação de alguns textos, né? Tá aqui, Mulheres de Coragem, de Ruth Rocha. Tchau, tchau e até a próxima!
Olá, eu sou a Carle Rodrigues, narradora de histórias. Sou da cidade de Iguatu e faço parte dos narradores Cariri. As histórias que eu trouxe hoje são histórias de antes de tudo, histórias do tempo da escuridão, retiradas do livro Nossa Palavra, Mito e História do Povo Chavante. São edições das editoras Senac de São Paulo e foi traduzido pelo Paulo Supetapran Chavante e pelo Jurandir Chavante. Vamos à história? Minhas mãos são passarinhos que voam pelo alto do céu, por cima do mar, para casa, para o ninho, para uma história contar. Antigamente, os povos antigos viviam na escuridão, uma escuridão total. E esses povos, eles eram muito respeitosos. Eles não mentiam entre si mesmos. O apté estavam assando ovos de ema, assando para comer aqueles ovos. E eles ficavam muito quentes. Eram ovos de casca bem duras. Então, o apté perguntou a um outro índio como que ele estava fazendo para quebrar aquele ovo. E ele falou que estava batendo o ovo contra o peito. Mas ovo de ema assado era muito quente. Não é verdade? O apté não acreditou. Disse que o ovo de ema quente batendo contra o peito machucava. E foi por isso que eles inventaram aquela história. Mesmo assim, sem acreditar, o apté bateu o ovo de ema contra o peito e ele quebrou. Porém, aquele ovo quente causou-lhe dor e ele teve que correr para dentro das águas. E ele foi rolando, rolando, rolando até as profundezas daquelas águas negras. E lá no fundo, quando a dor passou e ele estava melhor, ele subiu novamente. E quando ele foi ficando em pé, ele foi se transformando em lua. Uma lua branca e brilhante, igualzinho ao ovo de ema, branco e brilhante. E foi ficando lá no céu. E foi assim que o apté se transformou em lua. Mas, naquele tempo, como era tudo escuridão, as crianças gostavam muito de brincar no rio. Estavam brincando, correndo, se debatendo dentro do rio. E então, eles resolveram brincar de subir em árvores. E aí, o apté perguntou: em que árvores vocês estão subindo? E o apté respondeu: naquela ali, aquela palmeira de Buriti. E eles foram subindo. Para subir em palmeira de Buriti, tem que ter muita força. É muito duro e cansativo. Mas eles pelejaram e continuaram a brincadeira a subir naquelas palmeiras. Apté não desistiu. Ele ia subindo, subindo, subindo bem alto naquela palmeira. E ele tinha que fazer muita força. E à medida que ele ia subindo e fazendo força, a sua barriga foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele subindo. Cada vez que ele subia, a barriga aumentava. E quando ele chegou lá no topo, a sua barriga saiu e ficou lá no céu, como uma bola vermelha e quente. Igual o dia quando amanhece, vermelho e quente, lá no céu. E foi assim que o apté se transformou no verdadeiro sol. E até hoje ele se opõe, sol e lua, lá no céu, iluminando todos os povos. E foi assim que o apté
se transformou no verdadeiro sol. Mas e a história do céu? Você conhece a história do céu? Pois bem, antigamente já existia céu, não era como o de hoje. O céu, ele ainda estava se formando. Ele era igual a uma onda alta só de um lado, muito azul e muito grande. Porém, os povos antigos não queriam o céu, estavam incomodados e então decidiram derrubar o céu. Eles batiam de um lado, abria-se um buraco e o buraco fechava. Batia de novo, abria outro buraco e o buraco fechava. E eles insistiram. Cada vez que batia, abria um buraco, o buraco fechava. Abria outro e mais outro, e eles iam se fechando. Então eles passaram a revezar. Cada um pegava a machadinha para bater naquele céu. Eles não queriam o céu. Mas de tanto bater, de tanto revezar, dia após dia, e vendo que os buracos iam se fechando e aquele céu se transformando, eles desistiram. E disseram que já estavam cansados. E resolveram deixar o sol lá, o céu lá. E sempre que o céu crescia cada vez mais, eles tentavam derrubar, mas chegou uma hora que realmente desistiram de verdade. E o céu foi se transformando em tudo isso que ele é hoje. E foi assim que os povos antigos tentaram derrubar o céu. E foi assim que o céu se criou. E a lua e o sol se opõem até hoje nesse imenso céu azul. Foi assim que me contaram. E foi assim que vos contei as histórias e mitos do povo Chavante. Essa história entrou pela perna de um pinto, saiu pela perna de um pato. Quem quiser que conte 4. A nuvinha branca. Era uma vez uma nuvinha que vivia lá no alto do céu. Era branquinha, branquinha, da cor de algodão. Mas essa nuvinha só vivia reclamando. Eu não posso fazer nada, eu não sirvo pra nada, eu só vivo aqui no cantinho parada. Não posso fazer nada, eu queria ser alguma coisa. E foi aí que foi passando um avião. Passando um avião, e a nuvinha avistou aquele avião e disse: ai, eu quero ser aquele avião, eu quero ser aquele avião. E foi aí que ela não perdeu tempo e começou a estica de lá, estica de cá e se transformou em um lindo avião. Mas a nuvinha, percebendo que não podia ser um avião, voltou para o seu lugar reclamando novamente. Eu não posso ser aquele avião, porque aquele avião leva muito passageiro e eu não consigo levar ninguém, nenhuma pessoa. Aí foi aí que foi passando um pássaro, cantando e voando lindamente. E ela avistou aquele pássaro, achou aquele pássaro muito lindo e cantando lindamente. E aí começou a... eu quero ser aquele pássaro, papai. Eu quero ser aquele pássaro, eu quero ser aquele pássaro, eu quero ser aquele pássaro. Ai. E aí ela não perdeu tempo e começou a estica de lá, estica de cá. E se transformou em um pássaro. Mas novamente a nuvinha percebeu que também não podia ser um pássaro. Não podia ser um pássaro porque ela não sabia cantar lindamente como um pássaro e nem voar bem alto como um pássaro. Foi então que ela voltou novamente para o canto dela. Eu não posso ser um pássaro.
Ai, eu não posso ser um pássaro. Ai, ai. E o vento vendo aquela nuvinha se reclamando, deu um sopro bem grande na nuvinha. A nuvinha foi parar no Jardim das Princesas. Chegando lá, a nuvinha viu aquele cenário todo seco. Folha seca, flores secas, tudo seco. Não tinha crianças brincando no jardim, não tinha nada, tudo queimado. Aí foi que a novinha começou a chorar. Eu não estou no cenário que está tudo seco, todos os galhos estão queimados, ai, todas as flores estão murchas. E começou a chorar, chorou, mas chorou tanto que as lágrimas começaram a se espalhar pelo jardim. Quando começou a se espalhar pelo jardim, as flores, as folhas foram tudo florando. E ficou lindo, lindo, lindo o jardim. Começou a florir. As crianças começaram a brincar. As princesas começaram a sorrir de novo. Quando a nuvinha viu aquele cenário, uma maravilha, e viu que foi ela que fez aquilo, a nuvinha ficou alegre. Ah, agora eu estou muito feliz. Eu fiz tudo isso. Ai, as crianças estão brincando, as princesas estão todas alegres, as folhas estão todas claras. Oh, que coisa linda. Ai, eu sou muito feliz. Eu servi para alguma coisa. Quem disse que alguém não serve para alguma coisa? E voltou para o seu canto. Voltou para o mesmo lugar, mas voltou muito feliz. A nuvinha, que era triste, agora ela é a nuvinha mais alegre de todo o alto do céu. Ai, como eu estou... Alguém eu servi para alguma coisa.